Bruhim Abaim, em hebraico isso quer dizer bem-vindos. Bruhim Abaim Be Yerushalayim. Assim nós fomos recebidos aqui em Jerusalém, capital de Israel, a terra que depois de 2000 anos voltou a reunir os judeus. Dos 14 milhões de judeus que existem no mundo, 3,5 milhões hoje vivem aqui. Esse lugar onde eu estou agora é muito importante para o povo judeu. É por isso que até hoje eles vêm aqui, cantam e fazem as homenagens deles. Foi para esse monte que veio o rei Davi, aquele rei que derrotou o gigante Golias quando Absalão tentou invadir Jerusalém. Mas esse é um lugar que também é muito importante para os muçulmanos e para os cristãos. É que eu estou simplesmente em cima do Monte das Oliveiras, o lugar de onde Jesus Cristo subiu ao céu. Aqui ele pregava aos seus discípulos. E exatamente ali, onde agora está essa igreja católica, Jesus Cristo chorou, prevendo a destruição do segundo templo. E a previsão de Jesus Cristo se confirmou. No ano 70 depois de Cristo, os romanos realmente destruíram o segundo templo, que ficava logo ali, atrás daquele prédio que, na verdade, é uma mesquita muçulmana. A mesquita de El-Aqsa, um dos mais antigos templos muçulmanos do Oriente Médio. Agora a gente está do outro lado da mesquita de El-Aqsa. Eu vim aqui porque eu quero mostrar para vocês a única coisa que restou daquela época, do ano 70 depois de Cristo. A única coisa que restou foi esse muro, o Muro das Lamentações. Ele tem 2.500 anos e é uma parede, a única parede que restou daquele segundo templo que foi destruído pelos romanos. Esse segundo templo já era uma reconstrução feita pelos judeus no mesmo lugar onde ficava o Templo de Salomão, o primeiro templo de oração judia do mundo. Por isso que até hoje os judeus vêm aqui rezar e colocar em pequenos pedacinhos de papel os pedidos que eles querem que sejam atendidos por Deus. Está na Cidade Santa e aqui é assim mesmo, todo mundo reza de tudo um bocadinho. E eu acho que o que acontece nessa parte religiosa da cidade, quer dizer, uma igreja bem pertinho da mesquita e bem perto do Muro das Lamentações, é o que acontece em Israel também fora da religião. Por exemplo, cada templo tem a sua própria administração. Se você quiser botar um pedido no papelzinho no Muro das Lamentações, vai ter que passar por aqui, pela segurança composta pelo Exército de Israel, homens e mulheres. Depois, se você quiser vir rezar virado para Meca, nesse prédio lindo que é a Mesquita de Omar, você também vai ter que passar pela segurança, pela polícia muçulmana. Eu tentei entrevistar a polícia, mas eles me disseram que não poderiam falar a verdade. Então eu vou conversar com um guia, um muçulmano. Por favor, senhor, que sabe falar espanhol. Por favor, senhor. Você é muçulmano? Sí, soy musulmán. ¿Qué haces acá? Aquí hay dos mezquitas, la mezquita de Omar, que se tiene allá. Actualmente es el lugar del culto a los musulmanes. Os muçulmanos não são oprimidos pelos judeus? Não há problemas aqui, sim, todos do mesmo. Como a gente viu, a opinião dele é bem diferente da opinião dos policiais que estavam lá fora. Um deles chegou a me dizer que não ia me dar entrevista porque tinha medo de ir para a prisão. Vamos até o lugar dos cristãos agora para ver o que a segurança de lá pensa do governo israelense. Esse lugar aqui se chama Gólgota. E onde vocês estão vendo essa igreja é o lugar exato onde Jesus foi crucificado. Da mesma maneira que nas mesquitas, esse lugar é administrado e tem uma polícia que é de cristãos grego-ortodoxos. Esse homem é o homem que guarda as chaves da igreja do Gólgota. A família dele guarda essas chaves desde 1945. Você poderia me contar qual é a diferença que aconteceu durante todos esses anos? Qual é a diferença entre o governo da Jordânia e agora o governo israelense? See, for us, there's many difficulties, maybe because I have a family who is living in the Arab world.
Ele está dizendo que tem dificuldade para viver com uma família aqui, porque ele tem irmãos e outros parentes que moram na Jordânia e estão esperando para conseguir uma permissão para se tornarem residentes aqui em Israel. So we having difficulties to live together as a family here. Our family is divided. Gostaria que os parentes dele viessem para cá, porque a família dele tem a chave dessa igreja há muitos anos. Entre os 5 grupos diferentes cristãos, eles é que cuidam da chave, abrem e fecham essa igreja. As I explained to you in a while, I'm the keeper. My family has the key of this church since the 7th century up to now, so we still have the key of the church. To be neutral, as I explained to you, between the 5 Christian groups, the Catholic, Greek, Armenian, Coptic, Syrian. Eu perguntei para ele se antes de 1967 os judeus tinham permissão de visitar os lugares sagrados deles. See, the Israelis who they coming from Israel, no, they are not allowed. Não, que os judeus não tinham permissão para visitar Jerusalém. Apenas os judeus que tinham passaporte americanos, que eram dessa região aqui, não. E novamente ele voltou a comparar essa situação dos judeus de antes de 67 com a situação que as pessoas que moram fora de Israel, no mundo árabe, têm dificuldades para conseguir visa para vir ser residente aqui. 1967. Que isso acontece. Aqui são ruas milenares. Talvez não fosse muito exagero a gente dizer que no tempo do Herodes, aquele que detestava as criancinhas, já se fazia compras por aqui. Judeus, cristãos e muçulmanos comprando de judeus, cristãos e muçulmanos. Eu pedi para ele buscar uma cafia, o pano que os árabes e os palestinos usam na cabeça. Ele já voltou. Olha aqui, como é que eu posso usar isso? How is for me to use it? This is how you make it. You make it as a triangle. Yeah, put it just like that. Para fazer um triângulo. Sim. Depois botar. This. Põe o cordão na cabeça. This is one of this. This is like Arafat. Like Arafat. Quanto tempo você tem a loja? Almost 10 years. Mais ou menos 10 anos. Sim. O que você acha que mudou depois que os judeus tomaram o poder e controlam o governo de Israel? To us is all the same to us, you see, but O que ele está dizendo é que quando os judeus assumiram o poder, contaram para as pessoas que vêm comprar no mercado que era preciso barganhar, pechinchar. Isso faz eles perderem muito tempo. You know, not to buy from the first time, you see, and this is, it takes too much time for us and very hard to sell the people. Que direitos que os judeus têm que os muçulmanos não têm? Which rights do Jew people have and Muslims don't? They have more rights than us. That you see over there, they're free to do anything. O que ele está dizendo é que para eles comprarem coisas de fora, eles pagam taxas maiores e tem que recorrer a uma pessoa judia. And they charge us too much taxes. And here we don't make too much money as they make over there in the new city of Jerusalem. Que espécie de governo você gostaria de ter aqui? Always we prefer our government, the Palestinian government. Ele disse que prefere o governo palestino. Thank you, obrigado. You're welcome. Shukran. Ahlan sahlan. O Ave é o operador de VT da equipe que está trabalhando comigo e assistiu todas as entrevistas que eu acabei de fazer. E agora a gente vai saber a opinião dele, que é judeu e nasceu aqui em Jerusalém em 1962, portanto, antes da Guerra dos 6 Dias, antes dos judeus assumirem o Israel. I think the main thing in terms of Ele disse que quanto às religiões, às pessoas religiosas, a partir de 67, o que mudou foi que todos têm o direito a frequentar os lugares sagrados de cada religião. All the people from all the world allowed or are allowed till now to go to come there
to visit their holy places. Até 67, só os muçulmanos e os cristãos tinham esse direito de entrar em Jerusalém e visitar os lugares sagrados. Contei para eles se, fora do âmbito religioso, os judeus, os cristãos e os muçulmanos têm os mesmos direitos. No, I don't think they have the same right as Jews. Não, que os muçulmanos e os cristãos não têm os mesmos direitos que os judeus têm. E que ele, como judeu, gostaria que eles tivessem, mas que também eles não têm os mesmos deveres. They don't have also all the duties that Jewish people had. Which duty? Duties, what the other guy said, I don't know if it will be edited before or after me, but never mind. Bem, primeiro ele falou sobre o árabe que me deu entrevista lá no mercado. Ele disse que não é verdade, que na verdade os árabes pagam taxas menores do que os judeus, mas tem algumas limitações. Ele lembrou, por exemplo, que os árabes que moram nos territórios ocupados na Somália e na Judéia não têm os mesmos direitos que os cidadãos israelenses têm, sejam eles judeus ou árabes. Ele disse também que Israel ainda não fez a própria cabeça, Israel ainda não fez a sua cabeça sobre se vai ou não vai ficar com esses territórios e que essa situação está aguardando uma negociação de paz que inclua também o direito dos palestinos. É isso aí. Aqui pelo menos todo mundo tem um jeito de falar, de reclamar ou de elogiar. Essa aqui é uma terra acostumada a dominações. Por aqui já passaram governos dos egípcios, dos assírios, dos bizantinos, dos romanos, dos turcos, dos ingleses. Agora o controle de toda essa área, o governo, como a gente sabe, é dos judeus. Eles são a maioria em termos de população, são 3,5 milhões de pessoas numa população de 4,5 milhões e tem a maioria das cadeiras no parlamento. Os muçulmanos são 700 mil e tem 6 deputados no parlamento. Os cristãos, que são divididos em pelo menos 5 seitas, também têm alguma representação política. No parlamento existem deputados muçulmanos que pregam diariamente o fim do Estado de Israel. E existe mesmo entre os judeus quem critique o governo de um país com 1000% de inflação ao ano, um déficit na balança comercial no ano passado de 5 bilhões de dólares e uma dívida externa que atinge mais de 20 bilhões de dólares agora, além de um desemprego de mais ou menos 7% da população. Muitos desses problemas causados direta ou indiretamente pelas guerras de Israel contra o mundo árabe. De qualquer maneira, eu acho que a conclusão principal que fica é que Israel existe. A gente percebe nos judeus que se tornaram cidadãos israelenses um sentimento muito forte de defesa da pátria. Percebe que os muçulmanos não se sentem à vontade e têm saudade da época em que isso aqui tudo era governado pela Jordânia. Mas talvez os cristãos, os padres, gostassem que o Vaticano tomasse conta de tudo isso aqui. O que a gente percebe realmente em todo mundo, em judeus, em muçulmanos, em cristãos, é que ainda existe o medo da guerra. Percebe também no ar um clima que mistura uma convivência pacífica com uma tensão, a tensão que é natural que venha de toda essa mistura de línguas, de etnias, de culturas e de religiões. Pensando nisso, eu que estou aqui no Oriente Médio, 7 horas na frente de vocês, em plena manhã de sábado, decidi misturar árabe e hebraico para dar um tchau diferente para o pessoal de sexta-feira. Shalom, Habibi. Ok, let's go. Bye.